Oi, pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e a pedido de vocês, o vídeo de hoje vai ser mais um falando sobre o concurso público para professor indeterminado na ETEC, Escola Técnica aqui de São Paulo. Eu já gravei outros 2 vídeos aqui no canal, então se você ainda não assistiu, assista porque tem muitas informações e talvez as dúvidas que estão passando na sua cabeça eu já tenha esclarecido ali em algum dos vídeos. Se por acaso eu não respondi seu comentário, pode deixar lá, gente. Em algum momento eu vou responder. Eu acho que eu já respondi a maior parte, acho que todos, até o momento que eu tô gravando aqui, mas às vezes um comentário ou outro escapa, mas depois eu respondo. E eu tô recebendo também bastante mensagens, né, de professores na minha conta de Instagram, o @aula_aberta. E, gente, tá um pouco complicado ali de responder, porque eu tô com muitas demandas, assim, eu sou professora, sou pesquisadora, eu tô fazendo pedagogia, tô fazendo doutorado, tô em mudança aqui de casa, inclusive gravei um vídeo falando nisso, né, dessa expectativa de mudança de endereço, então tem bastante coisa aqui ao mesmo tempo, mas eu vou responder todo mundo, tá, gente? Prometo pra vocês, assim que eu tiver um tempinho, os que eu ainda não respondi, eu vou responder. Se você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, mande, tá bom? Mas esse vídeo aqui, ele vai ser mais direto, mais objetivo, né? Ele é mais focado mesmo em dicas, né? Pra você poder fazer a prova. E são dicas que eu utilizei, tá bom? Pra poder passar, pra poder me concursar e... Enfim, né? Espero que ajude vocês também nessa caminhada, né? Nessa trajetória pra quem tá prestes a fazer aí as provas, tá? Gente, uma primeira dica, assim, que eu dou, e isso para qualquer concurso público, leia o edital. Eu sei que o edital, ele tem bastante página, né? Inclusive, assim, nessa edição eu não li o edital da ETEC, tá, gente? Tô mais focada na FATEC, mas eu sei que tem muitas páginas, gente, são dezenas de páginas. Mas, gente, vale a pena dar uma lida do início ao fim do edital. Porque assim, gente, o valor para cada componente que você se candidata, né? A gente chama componente, né? Não é a disciplina, mas a gente fala mais componente. Para cada componente que você se inscreve, são 120 alguma coisinha, não lembro agora a taxa. Eu não sei se na ETEC tá um pouquinho mais barato esse valor, mas, gente, mesmo que fosse R$ 100, sabe? É um dinheiro que ele vai embora e você não sabe se vai ter um retorno disso. Então, eu acho que assim, se você tá disposto a gastar, né, R$ 100, um pouquinho mais que seja, pra fazer uma prova de concurso, gente, o mínimo que você tem que fazer é ler o edital, sabe? Eu acho que assim, não precisa ler o edital de todos os componentes que você se inscrever, porque a mesma empresa, né? A CETEPS, é a mesma banca também que vai avaliar. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz, tá? Inclusive, continuo fazendo. Se eu vejo que é pra mesma coisa, tipo, por exemplo, a FATEC, é o mesmo esquema. São vários concursos para componentes diferentes. Gente, eu li um edital de cabo a rabo, sabe? De cima até embaixo. Depois, nos próximos, eu só atualizo as informações, tipo, para conferir se o Pix e o valor é o mesmo. É o mesmo, mas eu confiro ali, né? Porque é dinheiro que tá indo embora. Eu confiro o componente, eu confiro a quantidade de horas que tem aquela, né, aquela disciplina, aquela modalidade, qual que é o turno que está sendo oferecido, qual que é o endereço, qual que é a localidade. E é isso, gente. Depois que eu já li o primeiro, os outros seguem a mesma coisa. E óbvio também, né, gente, eu tô aqui falando, mas também tem o conteúdo programático. Vocês vão perceber, gente, que tem alguns conteúdos que são idênticos. Você vai abrir um monte de edital, você vai ver que aparece para todos, tá? Inclusive, eu até anotei que eu tenho um caderninho, gente, onde eu anoto, né? O que cai em edital, essas coisas assim, eu anoto o que eu tô fazendo. De novo, gente, eu não sei se é o mesmo DETEC, porque eu não li, tá? Mas tem as coisas que são obrigatórias que tem tudo. Então, por exemplo, noções de administração pública, deliberação CETEPS, noções básicas de informática, dispositivos relacionados à Lei de Acesso à Informação, Lei Federal número 12.527, regimento das FATECs do CETEPS, né? Então, eu imagino que no da ETEC vai estar o regimento das ETECs. Então, assim, gente, esse conteúdo vai cair em todas as provas. Não tem como a gente saber como vai ser, né? Como que vai ser cobrado isso, como que vai ser as perguntas, né? Como que vai estar estruturado. Mas você já sabe que isso vai cair. Gente, joga no Google, sabe? E imprime. E, gente, imprime a lei do jeito que ela tá, sabe? Assim, tem gente que pega resumo e tudo mais. Gente, eu acho assim, tá? E essa é a minha opinião, é a minha dica aqui. Antes de você sair lendo o resumo,
vá ler na íntegra. Ou então, a menos que você chegue assim, não, eu vou ler um resumo pra me contextualizar, aí eu vou ler na íntegra, aí depois eu leio um outro resumo. Ok, mas assim, gente, você ler só o resumo e ficar estudando só pelo resumo, gente, eu não recomendo. Você tem que estudar a lei seca. O que que é a lei seca? O jeito que foi escrito. Então, todas essas leis, todos esses decretos, isso tá disponibilizado. Se você digitar no Google, isso vai aparecer, imprime e sai lendo, gente. Sai lendo aquilo, sabe, assim, no sentido de decorar mesmo, de entender e de decorar. Porque eu já tive prova, gente, onde às vezes mudava uma palavra, mudava uma frase. Principalmente na questão de ETEC, eu imagino que deva ter alguma coisa sobre ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se está sendo cobrado o ECA digital, que é uma coisa mais recente, né? Mas, gente, tem as diretrizes de educação básica, que eu lembro que caiu também pra mim. Então, assim, gente, não tem como evitar. Vai ter que ler. E tem no YouTube também pessoas lendo, sabe? Então, às vezes você, né, aprende melhor ouvindo. Vai lá pro YouTube e dá play. A pessoa tá lendo na íntegra, você vai acompanhando, pega ali o papel impresso e vai indo. Gente, não tem muito o que fazer, não tem por onde fugir. Sentar a bunda e ficar ali ouvindo, ficar lendo essas questões das leis, né? E aí, tem a questão dos componentes também, né? Que aí isso vai cair em todas as provas, né? Esse conteúdo que tá no edital, que é aquele que é meio que assim, é obrigatório, vai ter em qualquer disciplina que seja. Mas tem aqueles que é específica para aquele componente. Então aí cabe você anotar, né? Por exemplo, tem um componente aqui que eu me inscrevi que é de estatística descritiva. Então, o que vai cair de específico da disciplina? Distribuições de frequências, gráficos, medidas de tendência central e medidas de dispersão, relatórios operacionais, dashboards, indicadores de performance. E aí tem uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar, né? Então, assim, eu vou estudando o que tá aqui, o que tá escrito aqui, entendeu? Com base nessas referências. E, gente, hoje em dia, com inteligência artificial, fica muito mais fácil. Você vai lá, baixa o livro, né? Tenta achar um PDF, tenta achar alguma coisa. Tem alguns que eu vi que são artigos científicos, né? São mais livros que tem ali, mas tem também alguns que são artigos. Baixa, vai no Google Acadêmico, vê se consegue achar. Joga ali na inteligência artificial e fala, ah, faz um resumo pra mim desses tópicos aqui, sabe, que tá sendo pedido, com base nessa bibliografia, para você ter um estudo mais direcionado. Aí, gente, eu acho que vale a pena pegar um resumo, porque dependendo da quantidade de componente que você tá se inscrevendo, e no meu caso, é uma dica que eu dou para vocês, gente, eu me inscrevi em vários, eu me inscrevi em mais de 10 componentes ao longo de 3 meses que o processo ficou aberto, né, de concurso. Lógico que ele vai fechando, né? Alguns componentes fecham, vai abrindo outros, mas nesse processo, quando eu fui fazer, gente, foi mais de R$ 1.000 ali que eu investi e não me arrependo, porque eu me determinei, sabe, meu contrato ia acabar naquele ano e eu tenho contas pra pagar. Como é que eu ia pagar? Então, gente, essa estabilidade, assim, pra muitos de nós é muito importante, então não me arrependo. Só que assim, não dava pra eu me estudar super, hiper, mega aprofundado em cada componente. Então eu fui fazendo isso, fui pegando resumos e fui estudando. Mas, gente, de verdade, e aí vai uma coisa que é uma vantagem pra quem já dá aula na ETEC e uma desvantagem pra quem nunca deu. Gente, os componentes que caem ali no concurso, a gente geralmente já deu aula daquilo, sabe? Em algum momento, se a gente não estudou isso na graduação, a gente já deu aula. E tanto é que, gente, vários componentes que eu ia prestar concurso, tipo, sei lá, desenvolvimento de modelos de negócios. Gente, eu já tinha dado aula sobre isso, sabe? Em mais de uma escola, em mais de uma turma. Então, assim, eu acho que essa questão da lei, de estudar a lei, de estudar a legislação, eu considero mais importante do que do componente. Porque, assim, a gente não tem como adivinhar exatamente como vai ser cobrado. Mas o que que eu sabia? Eu sabia sobre o meu componente, pelo menos um básico. Agora, o que que eu não sabia? Eu não sabia, assim, tão a fundo sobre a legislação, né? Então, assim, aí vai de cada um, sabe, gente? Do que cada um vai priorizar. Então, eu já sabia, tipo, eu sei esse componente. Lógico que eu fiz igual eu falei pra vocês. Eu fui ver resumo, eu fui dar uma olhada, eu fui dar uma estudadinha. Mas, gente, eu já tinha dado aula daquilo e tanto é que em várias questões teve prova que eu cheguei e falei assim, gente, essa questão tá errada, sabe? Tipo, inclusive depois até eu ia abrir recurso, mas quando eu vi alguém já tinha aberto, sabe? Então, assim, acaba sendo uma desvantagem pra quem nunca deu aula na ETEC, porque, gente, você vai competir com quem já tá dando aula na ETEC. Só que não é concursado, entendeu? É um temporário, né? O evento. Como é que chama? Acho que é categoria. Talvez parecido com categoria O. Porque muitos dos professores da ETEC entram
com um contrato temporário. Esse contrato dura 2 anos e depois você fica por 6 meses, gente, 6 meses na geladeira. E aí, depois desses 6 meses, você pode voltar de novo. Só que aí fica essa coisa, sabe? Você sempre sai e volta, sai e volta, sai e volta. Sua pontuação sempre fica lá embaixo, porque você não é professor indeterminado, você tem contrato temporário, você não tem esse plano de carreira, né? Então você vai sempre voltar ganhando o mesmo salário. E, tipo assim, conforme o tempo passa, você vai mudando de letrinha, vai ganhando um aumentozinho de salário, né? Quem é professor indeterminado, quem tá concursado. Então, tem professores, gente, que já estão dando aula na ETEC 2, 4, 6, 8 anos. Tem gente que já tá no 3º, 4º contrato. Então, para esses professores, o que eu digo, gente, vocês já deram aula disso várias e várias vezes. Tenho certeza que em algum momento, ainda mais a gente, né, que quando entra acaba pegando tudo aquilo que muita gente não quer dar aula. Gente, nesses 4 anos de ETEC, já dei aula de 29 disciplinas diferentes, tá? E assim, você vê como que é um negócio, gente. Eu tô bem maluquinha das ideias, né? Mas assim, de um lado, também penso assim, cara, qualquer componente que aparecia, pra mim tava fácil, porque meio que assim, já dei aula, já dei. Se eu não dei exatamente a aula daquele componente, era parecido. Aí eu tô falando como alguém da base técnica, tá? Eu acho que na base comum também acontece a mesma coisa, porque às vezes você não deu aula na ETEC, mas você deu aula em outra escola para alunos de mesmo nível, né, que é ensino médio, vai bater ali, né, o conteúdo. Eu acho que talvez a ordem como é apresentado para os alunos talvez seja diferente. E óbvio que se você vem de uma escola do estado que é um pouco mais fraquinha, eu digo assim, né, às vezes não consegue aprofundar tanto o conteúdo com o aluno. Na ETEC é diferente, né? Geralmente, né, nas ETECs você consegue aprofundar mais o conteúdo, então isso vai ser cobrado na prova, mas aí é aquilo, né, gente? Pra quem já tá formado na área, pra quem já deu aula, sabe? Realmente, eu acho que o que acaba sendo um critério até mais de desempate é realmente a legislação, e a gente tem que pensar no seguinte: somente os 5 primeiros que mais pontuam nessa prova, e se eu não me engano, ela tem 20 questões, todas de múltipla escolha, né? Só os que 5 mais pontuam passam para a próxima fase, gente. E eu lembro que assim, e por isso que eu me inscrevi em tantos concursos. Por quê? Os primeiros, gente, eu fui usando de teste. Eu lembro de na minha primeira prova eu estar feliz de ter acertado tipo 80% das questões. E eu ver lá que eu tava, tipo, em 9º lugar. Eu fiquei, caraca, mano, quem tá em primeiro? Acertou quanto? Aí você vai lá, uma porcentagem de acertos altíssima. A pessoa só errou 1 ou 2 questões. Então você tá realmente competindo ali com pessoas que aí é onde vem aquela coisa. Essa pessoa já deu aula ali, ou já dá aula há bastante tempo. Ela entende mais do conteúdo. E é por isso que eu falo que pra mim contou tanto. Legislação, porque tinha professor que já estava há muito tempo dando aula, sabia bastante do componente, mas não estudou tanto. Legislação foi aí onde eu aproveitei, né? Então, gente, e também essa é outra estratégia. Se inscrever só em um concurso, olha, gente, eu vou dizer por mim, eu não sou uma pessoa que me garanto tanto assim. Tem gente que se garante bastante. Só que assim, às vezes não é uma questão sobre você, às vezes é uma questão que tem alguém que tá mais preparado ali e é teu concorrente, sabe? Inclusive, como eu falo, gente, eu me inscrevi em 10 processos. Eu acho que desses 10, eu não cheguei a fazer todas as provas, tá, gente? Porque depois também que eu fui convocada, que eu fui chamada, eu não fui mais fazer prova, mas eu devo ter passado para a segunda etapa de uns 3 ou 4 concursos. Então a gente tem que entender que a gente vai fazer algumas provas e de repente a gente não vai ficar entre os 5 primeiros. E você fala, nossa, mas de 20 questões eu acertei 18. Beleza, mas as pessoas que estão na sua frente, tem 5 pessoas que acertou 19. Aí como é que você fica, entendeu? Então às vezes não é que você foi ruim, é isso, gente. Tem outras pessoas que podem acabar sendo melhor. E eu acho, na minha opinião, muito arriscado se inscrever só em um. Inclusive, óbvio que tem muita gente que tem uma limitação geográfica, né? Não pode se deslocar, assim. Eu, particularmente, não tenho essa limitação, mas eu reconheço também, é porque eu não tenho filho, né? Eu acho que se eu tivesse filho ainda mais pequeno, seria uma outra situação, gente. Mas eu falo no lugar de alguém que não tem filhos. Então, pra mim, tanto que, né, eu me inscrevi no interior, gente. Eu fui pra Arujá, sabe? Eu tava assim, fui pra Santa Isabel.
Pra mim o importante era entrar. Uma vez que eu entro, eu vou ficar um ano ali, mas eu posso ir um dia da semana, viajo e volto, entendeu? Viajo e volto, depois eu mudo, depois eu me viro. Então na minha cabeça eu tava pensando assim, e eu continuo com o mesmo raciocínio pra FATEC, tá, gente? Eu tô assim, tipo, tô me inscrevendo no interior, tô indo pra vários lugares, porque se eu tiver que viajar uma vez por semana, aí você fala, nossa, mas aí o que você vai receber é o que você vai pagar em viagem. E eu tô tipo assim, gente, o importante é que eu vou entrar. Entendeu? Aí no próximo semestre, no próximo ano, aí eu vejo o que eu faço, se eu pego transferência, se eu faço ampliação, aí eu não sei, sabe? Aí o importante é que eu entre, porque eu vou ter esse vínculo, vou estar indeterminada, entendeu? E pra mim, estabilidade é uma coisa que pesa muito, gente, muito, porque se acaba contrato, se acontece qualquer coisa, eu realmente não tenho como pagar minhas coisas, né? Tipo, eu não tenho marido, não vou ficar, sabe, dependendo de parente, enfim, então, tipo, é eu e eu. Então, isso é a minha visão, tá, gente? Então, eu acho que se você tem essa disponibilidade de ir pra longe, vá, gente, vá. Vale a pena. Depois você pede ampliação. E sobre dicas, tá, pra segunda etapa. Então, a primeira etapa é a prova objetiva e os 5 que mais pontuarem vão pra essa segunda etapa. E a segunda etapa, gente, é uma prova de métodos pedagógicos. Então, basicamente, vai aparecer, né, quem foi selecionado para a segunda etapa, e quem foi selecionado vai receber 3 temas sobre aquele componente. E esses temas vão ser de acordo com um plano de curso. Inclusive, gente, vários dos planos de cursos da ETEC estão disponíveis também no Google. Então, assim, para você já ir sentindo o que pode cair ali na segunda etapa, é só digitar, gente, o nome do componente, escreve plano de curso ETEC, vai aparecer. Geralmente, os planos de curso têm mais ou menos uma média de 2 páginas, então são vários tópicos que aparecem ali. Daqueles tópicos, você já sabe, 3 vão cair no seu concurso. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que preparar uma aula. Na minha época, quando eu fui fazer o concurso, era de 10 minutos. Eu não sei se agora mudou para 15, enfim, mas eu sei que é uma aula bem rapidinha, tá, gente? Você vai preparar slides, então você tem que preparar dos 3 temas, porque no dia da prova de métodos mesmo, né, que você vai dar aula, somente ali no dia, na hora que você chegar na frente da banca, eles vão sortear qual dos 3 temas você vai apresentar. E, gente, se você fizer aula só de um tema, imagina que é sorteado o outro que você não fez a aula, sabe? Então, eu acho que, assim, se prepare para os 3, faça slides que não sejam muito longos. Gente, não adianta querer vir com 20, 30 slides. Não dá, gente, a aula é curta. E eu lembro de professor falando, nossa, como é que eu vou resumir estudo de slide, não sei o que. Eu falei, gente, é uma aula para estudante de ensino médio, uma aula que dura 10 minutos, 15. Eu acho que era 10, viu, gente? Não sei se é 15, não, acho que era 10. Como é que você faz uma aula em 10 minutos, gente? Aí, o que eu faço, né? Primeiro porque eu olho esse plano de curso, eu já tô acostumada, né? Então, eu vejo qual é o conteúdo que vem antes daquele que eu tô dando, né? E o que faz sentido. Porque eu já começo meio que falando, né? Tipo, olá, alunos, continuando na aula passada que a gente falou sobre isso, isso e isso, a gente vai dar continuidade falando de nananana. Eu fico ali nos conceitos básicos, gente. De definição, de conceito, de explicar ali rapidamente o que significa. Não fico enchendo slide de textão, não faço isso nem nas minhas aulas, gente, a menos que seja uma coisa, assim, muito necessária, mas eu sempre tento deixar eles interativos. Eu coloco figuras, eu coloco imagens, coloco tabelas, coloco quadros que tem uma ligação ali. Eu também coloco notícias, às vezes notícias atuais, né, que tem relação com aquele tema, pra, sabe, assim, dar aquele link e tudo mais, e óbvio, num linguajar, assim, mais jovem, né, então, se tem alguma coisa relacionada a filme, a série, a música, alguma coisa do momento que eu consigo linkar ali, aí eu coloco. Agora, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, e isso eu vou falar como alguém que também já atuou na banca, avaliando professores, tá? Tem professor que quer colocar vídeo pra deixar a aula mais interativa. Aí eu vou dizer alguns pontos, tá, gente? Aí, de novo, minha percepção particular como professora, como alguém que já atuou em coordenação e como alguém que já atuou também em banca de processo seletivo, tá? Gente, o tempo que vocês têm pra dar aula de vocês já é curto. Aí você vai enfiar ali vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Gente, é assim, eu particularmente, né, eu penso, cara, eu quero avaliar você dando aula, não um vídeo. Então não fica legal. Se você puder evitar colocar vídeo,
evite, a menos que seja uma coisa assim super, hiper, mega rápida, sabe? Tipo um Reels, um TikTok de 30 segundos, 40 segundos. Não ponha vídeo. E, gente, tem vídeos que as pessoas colocam que é super chato, fica até um clima meio chato. Tipo, a pessoa tem 10 minutos pra fazer a aula, ela me vem com um vídeo de 3, 4 minutos. Gente, não faça isso, gente. Eu acho isso muito... Desculpa, gente. É um pouco sem noção. Não faça. E uma outra questão também, gente, em sala de aula, eu acho interessante colocar vídeo, tá? Só que a gente também tem que levar em consideração o seguinte, o cérebro desses jovens, gente, não dura muita coisa não, tá? Eles não... Por mais que seja tech, é um perfil melhorzinho e tudo mais, gente, é um problema mundial, é um problema do Brasil, o jovem, ele tá muito tempo conectado na rede social, é o tempo todo conectado e tendo acesso a vídeo curto, o cérebro dele chega uma hora que apaga, sozinho. É bizarro, a gente poderia falar sobre várias coisas sobre isso, mas o fato é que o acesso fácil ao celular e esses vídeos curtos, onde a pessoa só passa o dedo, né, assiste só o que te interessa, o que não te interessa você passa, o cérebro tá se acostumando. Então, gente, quantas vezes eu não passei documentário, não passei algum trecho de um vídeo, gente, vídeo às vezes de 5 minutos, eles não conseguem prestar atenção. Então, assim, não estou dizendo para não colocar, porque às vezes eu coloco. Mesmo que vai dormir, mesmo que não vai prestar atenção, se tiver um aluno que preste atenção e tem uma boa relação com a minha aula, eu vou colocar. Agora, o que não dá? Gente, não dá pra você colocar em toda a aula que você for dar vídeo. Vai por mim, assim, eles não conseguem, gente. A mente apaga sozinha. Ainda é capaz de te culpar e dizer que o vídeo é chato. Né? Tipo assim, eu vou ter a reflexão, vou ter o discernimento de sentir que a minha mente, é o meu processo cognitivo que tá... Não, eu vou falar que o vídeo é chato e por isso que não me chama atenção. Então assim, gente, são várias questões, então assim, evita, tá? Evita. Mas como eu falei, tabela, um quadro, uma figura, uma imagem, uma notícia atual, beleza, isso é legal. E colocar as referências no final, tá, gente? Eu acho de muito bom tom. Se você usou artigo científico, se você usou algum livro, põe a referência, gente. Formatado na BNT, né? É uma coisa que eu, né, quando a gente tá na banca, a gente olha, eu acho que é bem bacana isso. E que mais? No dia da minha aula, gente, eu levei um livro que tava nas referências, tanto do edital quanto do meu slide, tá? Então, por um acaso, eu tinha o livro, tá, gente? Eu tenho vários livros acadêmicos aqui na minha casa, e eu, de fato, uso o livro, né? E eu sinto que isso foi também um diferencial pra banca. Então, o que eu recomendo? Se por um acaso você passar para os 5 primeiros e for pra próxima etapa, leva um livro, gente. É isso, leva, mostra ali. E uma outra coisa também, gente, que vocês não podem esquecer, além do slide, é obrigatório apresentar para os membros da banca um plano de aula, né? Então você vai apresentar, você vai escrever, né, num papel, né? Você vai deixar lá no Word, depois você vai imprimir sobre os objetivos da sua aula, objetivos gerais específicos, metodologia que você vai utilizar. Eu acho que colocar aula expositiva faz sentido, porque é uma exposição. Eu não lembro se eu cheguei a colocar aula expositiva dialogada, que é o que eu geralmente coloco nas minhas aulas, né? Dialogada porque eu tô o tempo todo perguntando pros alunos, tá acompanhando, tá entendendo, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu tô sempre interagindo, fazendo essa troca. Só que com a banca, gente, a banca não te responde, tá? Então não adianta você fazer uma pergunta e ficar esperando a resposta, você vai ficar um climão. Eu acho que eu me lembro de ter feito pergunta, mas era muito assim, sabe? Eu sabia que eles não podiam responder e já continuei. Então, assim, é isso. Os recursos utilizados, geralmente, gente, já tem um computador ali disponível, tá? Com internet, pra você poder conectar a sua apresentação e fazer ali. Mas, de verdade, gente, leva pendrive, leva um notebook extra, leva cabo HDMI. Gente, tudo que você pudesse precaver pro caso de não ter computador, de não ter internet, leve. Assim, geralmente vai ter, mas por um bom senso e até pra mostrar que você é um professor preparado, sabe, gente? Porque realmente, dependendo da escola que você cai, né, às vezes não tem todos os recursos, né? Então, eu acho isso de bom tom. Usar a lousa, pelo menos um tequinhozinho. Gente, eu lembro que, assim, teve uma aula que eu fui dar que tava ali o slide, uma explicação, e eu fui na lousa rapidamente fazer, tipo, uma ilustração, sabe? Meio que uma esqueminha de algumas coisinhas. Gente, era uma coisa super simples, foi rápido de fazer na lousa, mas sabe assim, foi só pra ter aquela interação, aqui tá o slide, aqui tá um negócio prático pra mostrar. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E, o que mais, gente? Eu acho que lembrar, gente, que a banca tá ali avaliando, mas a gente é professor, então, assim,
faz parte disso, o nervosismo faz parte, mas acho que uma vez que você começa ali a sua aula, o importante é você mostrar que você domina aquele conteúdo, né? Inclusive a banca fez perguntas a respeito do conteúdo. E eu tava super preparada, tava super capacitada. Como eu disse pra vocês, eu já tinha dado aula daqueles conteúdos, então assim, tinha coisas que eu falava além, né, do que tava ali. Às vezes a pessoa me perguntava uma coisa, eu respondia e ainda complementava com algumas coisas, né? Então, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma dica, eu falo pra vocês. E espero que isso ajude vocês aí, né? E se tiver mais alguma pergunta ou dúvida, deixa aqui nos comentários. Gente, um beijo, até o próximo vídeo.